Hoje eu vou falar sobre o passo mais importante de qualquer objetivo que você tiver, que vai ser, obviamente, o primeiro passo. Por que o primeiro passo ele é tão importante? Porque o seu cérebro ainda não está acostumado com aquilo, então aquilo representa algo como sair da zona de conforto, e muitas pessoas têm dificuldade com isso, seja pela procrastinação ou pela falta de confiança, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, em primeiro lugar, você pode fazer com que aquele objetivo ele seja dividido em pequenas partes, fazendo com que você tome esse primeiro passo. Então, o seu primeiro passo não precisa ser ficar horas estudando sobre aquele assunto. Você não pode transformar o seu planejamento em procrastinação. Então, o seu primeiro passo ele pode ser algo simples. Principalmente no início, eu vejo que hoje em dia, pelo menos para mim, o que tem funcionado melhor é no início eu focar um pouco de teoria e um pouco mais de prática, muito mais prática, e depois mais para frente eu aumentar a prática, só que a teoria eu aumentar um pouco mais e até o ponto que eu só vou precisar revisar aquilo que eu já aprendi. E nisso eu não estou falando apenas de estudos, mas eu estou falando de uma habilidade nova e de qualquer outra coisa. Então, você primeiro pode transformar aquele passo em algo muito simples. Por exemplo, você quer aprender uma língua, então você vai, sei lá, fazer o Duolingo, ou então você vai ver um vídeo no YouTube, ou então você vai ver uma série legendada. Então, o seu primeiro passo tem que ser algo simples para você no próximo dia você repetir aquele algo simples e depois com o tempo você vai aumentando aquela coisa. Por exemplo, agora eu não vou estudar mais por 15 minutos, agora eu vou estudar por meia hora. Então, o início você só precisa ser algo básico para você criar o hábito. Depois que você já está com o hábito criado, você já pode ir para outra coisa. Então, o primeiro passo ele é realmente difícil, mas por conta disso, por conta que como você não tem nada, você não sabe por onde começar. E às vezes você tem muitos cursos, você tem muitas opções e aí você não sabe por onde começar. Basicamente, a maior parte dos vídeos da internet eles são bem parecidos, principalmente os brasileiros. Então, se você for olhar os 10 primeiros vídeos de um assunto, possivelmente eles vão ser bem parecidos. Então, você pode sim fazer essa questão de olhar os 10 primeiros vídeos, só que às vezes isso pode fazer com que você perca muito tempo. Então é por isso que eu recomendo que você faça algo mais básico, algo mais simples, porque você alguma hora pode acabar se confundindo, pensando assim, nossa, hoje eu passei 2 horas estudando porque eu assisti 10 vídeos no YouTube. Mas não, os vídeos no YouTube você vai ter uma preparação, às vezes você vai ter uma dica, você está basicamente fazendo um ensaio. Você não está ali literalmente no campo de batalha. Então, você estudar é algo diferente. Por exemplo, se você for estudar mesmo, você estudar um vídeo no YouTube, você vai ter que assistir aquele vídeo, aí você vai fazer um resumo dele. O ideal, na verdade, seria você assistir ele primeiro. Aí você assiste e você só assimila as coisas na sua cabeça. Aí depois você uma segunda vez assiste e aí você toma notas. E aí depois no outro dia você revisa aquelas notas que você tomou do vídeo e basicamente você faria dessa forma. Mas o que as pessoas às vezes confundem é, olha só, eu vi um vídeo sobre como fazer uma bomba nuclear. Nossa, agora eu sei. Mas peraí, você sabe? Tá bom, mostre pra mim. Ah, eu já esqueci. Então, esse que é o problema. O vídeo no YouTube, no TikTok, etc., eles não são basicamente formas de você aprender algo. Eles são formas de apresentar algo para você. Então, você só vai aprender mesmo quando você colocar a mão na massa. Por exemplo, eu vou criar este novo canal. Então, esse vídeo, ele não está sendo das condições perfeitas. Está muito quente. Eu estou dentro do carro, eu estou com o vidro fechado, porque porque senão vai ficar muito som entrando. É bom, eu estou usando o celular para gravar, os próximos eu vou usar também, mas
tem pessoas passando aqui ao redor e tem o som do ônibus, mas é o primeiro vídeo do canal. Então eu preciso gravar ele o quanto antes possível, que basicamente é o tempo que eu tenho é agora. Então eu vou gravar agora e depois eu vou editar ele. E aí depois eu vou ver essas questões do canal, de criar, colocar o nome, basicamente alguma tag específica colocar nos vídeos. Isso aí é outro assunto. Mas o primeiro passo eu tô dando agora. Que você precisa se desprender muito da perfeição. Porque as pessoas perfeccionistas às vezes acham que, olha só, eu não tenho nenhuma qualidade, mas se me perguntarem que eu tenho um defeito, eu vou falar que é o perfeccionismo. Mas realmente, o perfeccionismo, ele é um grande problema. Porque às vezes você pode procrastinar demais algo e, na verdade, você está procrastinando pelo perfeccionismo também. Porque você fala assim, mas eu quero fazer o vídeo perfeito, eu quero fazer o vídeo com muitas edições, eu quero fazer o vídeo com uma iluminação específica, eu quero gravar num local muito irado. E basicamente, se você faz isso, você vai acabar demorando muito para você tomar o seu primeiro passo. E quando você demora muito para tomar o primeiro passo, você vai perdendo aquela motivação. E você não deve fazer as coisas só quando você está motivado, claro. Mas você deve fazer as coisas pela disciplina. Então, por exemplo, eu já paro o carro aqui perto da academia. Eu paro perto da academia porque eu paro ele e eu vou para a faculdade. Depois, quando eu volto a pé, porque eu pego a condução para ir, né, e depois eu volto. Aí eu volto aqui e o carro tá parado aqui na frente da academia. Eu aproveito e já vou para academia. Ao invés de eu parar o carro em outro lugar e aí eu ter que me deslocar com o carro até aqui a academia, porque isso já vai criar uma barreira entre mim, porque nesse meio tempo que eu for buscar o carro em outro lugar, eu posso falar, acho que eu não vou na academia hoje. Mas agora como eu tô aqui do lado, eu acabo indo. Outra coisa também, tem vezes que eu faço coisas mais simples. Tem vezes que eu não tô afim de ir pra academia. Mas eu pego e vou e aí eu faço, 3 exercícios, 4 exercícios. Ou então eu faço uma série um pouco menor. Tem um livro muito bom que eu li inclusive sobre isso. Ele é mais focado na academia, né? Não é muito papo de desenvolvimento pessoal. Aqui eu tô usando a academia mais como um exemplo. Porque pode pegar esse exemplo e usar em outras coisas na sua vida. Mas é o Ganhe Músculos. O Ganhe Músculos, ele tem um título de autoajuda bem barata, mas ele é um livro muito bom, ele é um calhamaço. Eu comprei basicamente na Bienal e comprei por um preço muito bom. E eu gostei muito desse livro, eu fui tirando fotos dele e guardando no meu Telegram de academia, que é um grupo que eu faço só comigo mesmo, e aí eu vou marcando tudo de academia que eu quero. E às vezes eu passo para um Word também para eu poder revisar as coisas, porque às vezes você está fazendo um exercício e aquele exercício você já esqueceu como você faz ele direito, eu vou lá e reviso, né? Mas voltando a falar sobre o primeiro passo, é isso. O primeiro passo, ele vai te dar uma motivação também. Então, ele vai falar sobre, olha só, você queria algo, você estabeleceu e você conseguiu. Então, é isso que a gente precisa que o seu cérebro se lembre. E se você começa a deixar de fazer coisas, o seu cérebro ele percebe. E ele vai diminuindo a sua autoestima, que é algo que a gente não quer. Então, pode parecer coisa boba, mas você, uma pessoa que já arruma a sua cama, faz seu café da manhã, você tá agindo de forma mais independente, você não tá sendo tão reativo com as coisas que acontecem ao seu dia a dia, você vai lá e faz, as coisas acontecem, você vai ser totalmente diferente se você ser uma pessoa mais passiva, se você basicamente só reagir às coisas que acontecem ao seu redor, aquele conceito que o pessoal chama de ser protagonista da sua vida. Porque você subconscientemente sabe que se você tá tomando atitudes, você é uma pessoa foda. E se você não tá tomando uma atitude, quer dizer que você não é uma pessoa foda. E é por isso que algumas pessoas às vezes pensam, nossa, eu tô me sentindo mal, mas só que eu não sei porquê. Claro, pode ser por vários outros motivos. Mas um deles pode ser por essa crença subconscientemente que você vai pensar, poxa, eu acho que eu não sou uma pessoa tão boa.
eu estabeleci ali que eu ia aprender inglês, aí eu já não tô mais fazendo isso e tal. Então, basicamente é isso o vídeo, sobre o primeiro passo. Esse aqui é o primeiro passo desse canal. O meu nome é Guilherme Duarte e até a próxima.